Ontem nós falamos aqui no Comunidade que hoje em dia, em sala de aula, os professores não podem apenas passar o conteúdo normal das disciplinas. É preciso desenvolver habilidades, competências dos alunos. O que a gente sabe é que o estudante de 5 anos atrás está bem diferente do de hoje, né? Mas e aí, como tornar os conteúdos atrativos a esses alunos? Quem veio conversar com a gente é a professora de Pedagogia do Ensino à Distância da Unicesumar, Camila Tecla. Tudo bem, professora? Tudo bem. Bom, é um desafio para o professor hoje, né? Quer dizer, a aula que era dada antes não pode ser dada do mesmo jeito hoje. Tem que chamar a atenção e desviar a atenção deles do mundo tecnológico para a sala de aula. Isso mesmo, o grande desafio que o professor encontra hoje é chamar a atenção desses alunos e levá-los a aprender, né? Levá-los a ter atenção e também a ter ansiedade em conhecer os conteúdos científicos. A gente percebe que cada vez mais tem aumentado, inclusive, crianças com distúrbios de atenção, ansiedade, porque estão acostumadas a ter tudo muito rápido. E, às vezes, o processo de aprendizado não é tão rápido quanto tocar uma tela de celular, né? Como é que fica essa competição? Tem que ter uma didática específica, dependendo aí da disciplina em que o professor ministra? Sim, o ideal é que o professor, primeira coisa, conheça a turma. Então, veja quais são as especificidades desses alunos, se eles já são alunos que têm um pouco mais de atenção, se não têm, são mais agitados, e que ele consiga desenvolver atividades apropriadas para esses alunos. Para turmas mais agitadinhas, o ideal é fazer eles colocar a mão na massa. Né? Trazer atividades com metodologias imersivas, fazer com que eles participem do processo de construção dos seus conhecimentos. E para alunos que já têm um pouco mais de atenção no desenvolvimento das atividades, é possível, além dessas metodologias imersivas, também fazer atividades um pouco mais teóricas. O que está muito em alta é a tal da metodologia ativa, né? Uhum. O que é essa metodologia? A metodologia ativa, ela vai colocar o aluno em atividade, em ação, fazer com que o aluno, de fato, participe da construção do seu conhecimento. Então, vai fazer com que o aluno ele pesquise antes de vir para a aula, faça atividades antes em grupo e que na sala de aula, de fato, o professor possa tirar as dúvidas e mediar o processo. Agora, hoje em dia, na construção aí das salas de aula, por exemplo, dá para tornar uma sala mais agitada e separar dos mais calmos, ou melhor é que estejam sempre heterogêneos, aquela mistura toda? O ideal é que eles se comuniquem e interajam entre si. Alunos muito quietinhos, a gente tem que tomar cuidado, né, ter atenção, e assim com os mais agitados também. Então, eles aprendem com os pares. Então, o ideal é misturar, colocar a criançada para fazer mesmo, e o professor ir dando a direção e também mediando o processo de ensino-aprendizagem, claro, trazendo sempre o conteúdo científico, que é o papel da escola. Dentre as linhas aí de ensino-aprendizagem, quando surgiu a ideia de que o professor partiria da necessidade do aluno, da curiosidade do aluno, houve uma certa resposta negativa. Alguns professores ficaram, mas como é que eu vou esperar o aluno querer aprender sobre? Como é que está isso hoje, principalmente para o início ali da educação fundamental? Houve um período em que, de fato, houve uma interpretação errônea, né, que os professores, de fato, esperavam os alunos suscitarem as suas ânsias. Hoje, não. Hoje, o professor pode levar os alunos, né, a apresentar um conteúdo novo, contar uma história, trazer um fato novo, trazer uma carta, né, para a turma. Olha, chegou uma carta para vocês. E, a partir dali, fazer com que o conteúdo surja e os alunos vão se colocando, dando as suas opiniões, os seus posicionamentos. O próprio professor gera curiosidade. Isso mesmo, o professor vai gerar essa curiosidade e, ao mesmo tempo, vai trazer o conteúdo científico aliando aos conhecimentos de senso comum que os alunos possuem. Agora, como manter essas aulas diferentes, né? Porque se começar daquela aula normal, chegar lá e passar na lousa conteúdo, ou, vamos ler, isso já não basta mais, né? O que o professor precisa estar sempre fazendo curso de qualificação, ou tem mais criatividade do que tudo nisso? Nós temos que ter um jogo, aí, um conjunto. O ideal é mesclar as atividades, né? Atividades bem agitadas com atividades mais calmas, porque as crianças também precisam desse momento de maior concentração, eles têm que desenvolver isso. E também o professor
precisa estudar, estar sempre antenado aí, fazendo cursos de qualificação, pós-graduação, e nós temos muitos estudiosos que vêm cada vez mais estudando e desenvolvendo metodologias para atender a esse mercado e essa demanda aí que está crescendo na educação. Antigamente passava-se o mesmo conteúdo da mesma forma para a sala toda, né? Agora, de alguns anos para cá, tem se trabalhado mais essas especificidades de cada aluno e até a própria inclusão, né, de alunos com alguns probleminhas tem conseguido mexer um pouco esse doce. É importante que cada vez mais se tenha, por exemplo, mais de um professor em sala de aula? O ideal é que se tenha sim. Porque atender uma sala de 25 alunos com um professor, o atendimento é um. Uma sala com 25 alunos e 2 professores, o atendimento já é outro. Então, o ideal é que, de fato, tenha um outro professor ou que, se não tiver um professor fixo naquela sala, que tenha momentos em que uma outra pessoa possa entrar e auxiliar nas atividades. Principalmente nas atividades mais ativas, em que demanda cola, tinta, né, um trabalho mais moroso com os alunos. E como é que se faz essa conquista dos alunos? Porque muitas vezes a moçada está difícil de lidar hoje em dia, né? Já, às vezes tem 9, 10 anos e já dá de dedo nos pais e tal. Claro que é trabalho dos pais a educação, mas o legal é conquistar esse aluno, é trazer ele para o seu lado? Isso, o professor ele vai conquistar o aluno com o seu conhecimento, né? Ele vai conquistar o respeito do aluno. Também, né, fazendo combinados em sala de aula, né, tratando ele como um sujeito ativo, um sujeito único e que está ali para o processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor demonstrando respeito pelo aluno, pela sua individualidade, ele também automaticamente conquista o aluno. Mas, claro, que sempre tem que ter, né, aquelas jogadas de trazer algo a mais, trazer atividades que, de fato, motivem os alunos e mostrem para ele que o professor está ali para ser parceiro deles para a construção de um conhecimento científico. Nada de imposição, né? Nada. Democracia. É, de fato, fazer combinados que nós fazemos. Agora, tem estudos que mostram, principalmente, que quando o aluno gosta do professor, ele se abre mais para o aprendizado, né? Isso mesmo. Quando o aluno ele tem uma empatia pelo professor, quando ele gosta, ele simpatiza, ele aprende muito mais, porque ele vai ver na figura do professor algo que lhe inspira. Então, o ideal é que o professor, de fato, seja inspiração para os seus alunos. E assim, para a gente fechar, que dica você daria aí para os professores, não só os iniciais, mas o de ensino médio e até de ensino superior? Sim. Bom, sempre estar estudando, né, vendo quais são as metodologias que estão aí mais novas e que podem motivar os alunos. Também ter conhecimento científico, saber de fato o que você vai falar, o que você vai ensinar, saber aplicar na prática, porque se o professor ele sabe do que ele fala, se o professor ele tem conhecimento prático do que ele vai ensinar, ele ensina com muito mais gosto também. E quem recebe, recebe melhor, Exatamente. né? Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação.